Começando mais uma videoaula de informática na correção da prova de agente de Polícia Federal da banca CESP. Questão 31. Julgue os itens a seguir relativos aos sistemas operacionais Linux e Microsoft Word 2013. 31. Comparativamente a computadores com outros sistemas operacionais, computadores com sistema operacional Linux apresentam a vantagem de não perderem dados caso as máquinas sejam desligadas por meio de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Essa questão é errada, por quê? Porque qualquer interrupção do meio por energia elétrica irá afetar o sistema de arquivo e também o sistema operacional, ou seja, o Windows, por ser um sistema de arquivo Windows 10 NTFS, ou o Linux, que possui vários sistemas de arquivo ext4, RazerFS, independente do desligamento inesperado, irá afetar o sistema operacional, independente de qual versão você utiliza. Questão 32. No Word 2013, a partir de opção disponível no menu Inserir, é possível inserir em um documento uma imagem localizada no próprio computador ou em outros computadores a que o usuário esteja conectado, seja uma rede local ou uma rede web. Isso é possível porque no menu Inserir conseguimos inserir imagens locais e também imagens da internet. Então essa questão também está correta. Questão 33. Para criar um documento no Word 2013 e enviá-lo para outras pessoas, o usuário deve clicar o menu Inserir e, na lista disponibilizada, selecionar a opção Iniciar mala direta. Errado. Para enviar uma mala direta é no menu Correspondência. Então, o que está errado nessa questão é o menu Inserir. Então, seria no menu Correspondência, que essa questão está errada. Questão 34. No Word 2013, ao se selecionar uma palavra, clicar sobre ela com o botão direito do mouse e, na lista disponibilizada, selecionar a opção Definir será mostrado, desde que estejam satisfeitas todas as configurações exigidas, um dicionário contendo o significado das palavras selecionadas. Correto. A partir do Word 2013 temos as palavras as quais aparecem os sinônimos. Então, se clicarmos com o botão direito, conseguimos ver os sinônimos das palavras selecionadas. Questão 35. Julgue os itens a seguir relativos aos sistemas operacionais Linux e Microsoft Word 2013. As rotinas de inicialização GRUB e Lilo utilizados em diversas distribuições Linux podem ser acessados por uma interface de linha de comando. Correto. Quando a gente carrega o gerenciador de boot, que são ou o GRUB ou Lilo, temos as opções de digitar alguns comandos no terminal para carregar o boot ou até mesmo resetar a senha de root do sistema operacional. Ou seja, os gerenciadores de inicialização, GRUB e Lilo, é possível digitar a linha de comando. Questão correta. Questão 36. Funcionalidades disponibilizadas no arquivo PUT permitem que os usuários acessem um computador com sistema operacional Linux a partir de um computador com sistema operacional Windows, bem como permitem a execução remota de comandos. Correto. O PUT é um programa para acessarmos aplicações remotas por meio de terminal. Conseguimos acessar via Telnet, conseguimos acessar via SSH, que é o Security Shell, onde digitamos os comandos nas distribuições Linux, ou seja, pelo Windows conseguimos acessar outro sistema operacional de forma terminal e remota. Questão correta. Questão 37. Julgue os itens que se seguem referentes a redes de computadores, as ferramentas utilizadas nessas redes e ao navegador Google Chrome. Uma importante funcionalidade do navegador Google Chrome é a capacidade de manter o histórico de páginas visitadas pelo usuário, como, por exemplo, páginas de sítios eletrônicos seguros, por um período de tempo superior disponibilizado pelos demais navegadores. Questão incorreta.
A capacidade de manter o histórico de visitas pelo usuário é uma função de todos navegadores ou browsers. E em relação a manter os sites ou sítios por os sítios eletrônicos seguros, um tempo superior disponibilizado pelos demais navegadores, isso é incorreto. Qualquer navegador consegue disponibilizar o histórico de acesso por um tempo de um ano, por um tempo indeterminado. Ou seja, essa questão está incorreta. Essa questão tentou mostrar que o Google Chrome possui algumas melhorias referente aos outros navegadores, mas não tem uma situação diferente dos outros, ou seja, é um navegador como os outros. Julga os itens que seguem referentes a redes de computadores, ferramentas utilizadas nessas redes e ao navegador Google Chrome. 38. Os protocolos, programas padronizados utilizados para estabelecer comunicação entre computadores e os demais dispositivos em rede, são específicos para cada sistema operacional. Errado. Por quê? Porque o protocolo HTTP é presente em qualquer sistema operacional, o protocolo FTP presente em qualquer sistema operacional, o protocolo SMTP para o envio de e-mails POP3 também presente em qualquer sistema operacional. Ou seja, independente do sistema operacional utilizado, utilizamos o mesmo protocolo do modelo OSI, ou se não do protocolo TCP/IP. Então essa questão está incorreta. Questão 39. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN, Metropolitan Area Network, não utilizam tecnologias de transmissão sem fio. Errado, porque hoje, com o vasto recurso de tecnologia que temos, possuímos antenas de longo alcance, por exemplo, as antenas wireless com a frequência 5,8 GHz que interligam interligam cidades. Então temos as redes de longas distâncias que podem interligar uma cidade à outra utilizando o meio de transmissão sem fio. Questão incorreta. Julgue os itens a seguir relativos à computação em nuvem e ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird. 40. Caso deseje imprimir uma lista de mensagens de uma pasta do Mozilla Thunderbird, o usuário deverá selecionar a lista desejada, clicar no menu Arquivo e, em seguida, clicar na opção Imprimir. Errado. Quando desejamos imprimir uma lista desejada, quando clicamos na lista, caímos dentro do conteúdo das mensagens. Então, essa questão é incorreta porque iremos conseguir imprimir o conteúdo dentro da lista. Ou seja, não conseguimos imprimir a lista toda. Então, essa questão está incorreta. Questão 41. Entre as desvantagens da computação em nuvem está o fato de as aplicações terem de ser executadas diretamente na nuvem, não sendo permitido, por exemplo, que uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada. Errado. Se temos a computação na nuvem, a vantagem é automatizar e ter os dados de forma em tempo real. Ou seja, hoje temos aplicações que conseguimos fazer tudo na nuvem. Então a questão fala que não é permitido, por exemplo, uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada. Por exemplo, hoje temos o Office 365, hoje temos vários softwares que funcionam na nuvem em tempo real. Então, essa questão está incorreta. 42. Na computação em nuvem, diversos computadores são interligados para que trabalhem de modo colaborativo, inclusive aqueles que possuem sistemas operacionais diferentes. Questão correta. Hoje temos vários sistemas operacionais diferentes ou híbridos e conseguimos trabalhar de uma forma colaborativa num software de mensagens, num software de e-mails. E também conseguimos, por meio do browser, acessar aplicações diferentes em diferentes sistemas operacionais, trabalhando de forma unida. Então, essa questão está correta. 43. Se o usuário do Mozilla Thunderbird receber um e-mail da pessoa cujo nome esteja contido numa lista de endereços desse usuário, o endereço de e-mail do remetente não será mostrado ao destinatário. Correto. Quando temos uma lista de e-mail e enviamos para um destinatário,
ele não terá o e-mail do remetente. Até esse ponto está correto, mas se clicarmos em cima da lista com o botão direito e irmos em propriedades, conseguimos ver o endereço de e-mail, mas o que foi abordado na questão é só o conceito de que o usuário irá receber o e-mail e não terá acesso ao destinatário. Primeiro momento, essa questão está correta. Questão 44. Com relação à organização e gerenciamento de arquivos, julgue os itens seguintes. Se, devido às razões de segurança, o usuário que tiver produzido um arquivo no Word 2013 desejar remover as propriedades e informações desse arquivo, como por exemplo, autoria, tamanho e data de criação, ele poderá fazê-lo por meio de funcionalidades do Windows Explorer do Windows 8. Essa questão está incorreta, porque não conseguimos alterar a data de criação do arquivo. Então, ele fala que autoria conseguimos mudar, tamanho também, mas a data de criação, ela é quando criamos o arquivo e a gente não consegue alterar. Então, essa questão está errada. 45. No Windows 8, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre o nome de um arquivo do PowerPoint e, em seguida, selecionar a opção Mostrar, o referido arquivo será aberto para visualização rápida se, após esse procedimento, qualquer tecla for pressionada, o arquivo será fechado. Errado. A partir da hora que temos a visualização rápida do arquivo do Microsoft PowerPoint, não é qualquer tecla de atalho que irá fechar o arquivo. Tem as teclas específicas, por exemplo, o ESC. Também tem o ponto que ele deixa a tela preta e volta depois do modo de visualização novamente. Então essa questão está incorreta. Questão 46. Julgue os próximos itens acerca de vírus, worm, pragas virtuais e aplicativos para segurança. Questão 46. Os hijackers são, por exemplo, códigos maliciosos que, sem que os usuários percebam, invadem o computador e, por exemplo, modificam o registro do Windows. Questão correta. Hijackers são sequestradores, os quais modificam os registros do Windows focados no browser, ou seja, eles modificam o endereço no regedit do Windows, registro do Windows, e alteram as propriedades do navegador para que o navegador trabalhe de forma diferente. Então ele é um tipo de vírus que é sequestrador e também um cavalo de Troia. Questão 47. Embora os firewalls sejam equipamentos ou softwares utilizados no controle das conexões de uma rede, eles não protegem os computadores contra ataque interno. Beleza, essa questão aqui, ó, no gabarito oficial, ela está correta. Porque os firewalls, temos hoje os firewalls corporativos, por exemplo, um servidor com um Linux utilizando iptables, que ele consegue proteger a tabela input, que são as conexões oriundas da internet, e também consegue proteger a rede interna na tabela forward, ou seja, conseguimos proteger a rede interna e a rede externa, mas eles não protegem computadores contra ataques internos. Essa questão é um pouco complicada, por quê? Porque o conhecimento ela abrange mais o conhecimento. Por quê? Porque se temos um firewall, a questão do firewall é proteger a rede interna ou externa. Então temos o firewall de baixo nível, que são o iptables, e também temos o firewall de alto nível, que é o SCID. Então, conteúdo de um firewall, o que podemos utilizar? Conexões oriundas externas, utilizamos o iptables. Conseguimos ter o bloqueio, controle externo. E o SCID, conseguimos fazer um filtro interno junto com alguma ferramenta corporativa, por exemplo, um antivírus corporativo, que iremos proteger a rede interna. Então, conseguimos proteger a rede externa e a rede interna. Até um primeiro momento, tudo bem. Correta, devido que ataques internos pode existir o usuário participar dos ataques externos de forma acidental ou intencional. Então, essa questão está correta.
Julgue os próximos itens acerca de vírus, worm, pragas virtuais e aplicativos de segurança. Computadores infectados por botnet podem ser controlados remotamente, bem como podem atacar outros computadores sem que os usuários percebam. Correto. Os botnets, você consegue controlar a máquina remotamente e enviar requisições para outras máquinas, disseminando o vírus. Ele vai fazendo como se fosse uma cadeia e vai aumentando essa cadeia. Cada mais máquinas infectadas, mais arquivos compartilhados, mais máquinas controladas. Então essa questão está correta. Um homem australiano foi considerado o primeiro criminoso a ser condenado por pedofilia no mundo depois de cair em uma armadilha tecnológica e propor sexo a uma menina virtual de 9 anos. A polícia de uma cidade australiana, que o monitorava, usou uma personagem de computação gráfica criada por uma ONG holandesa para atraí-lo. O criminoso fez ofensas sexuais, despiu-se e enviou imagens suas sem roupa para a suposta criança em uma sala de bate-papo sobre o sexo na internet. Tendo o fragmento do texto acima como referência e considerando a amplitude do tema que ele aborda, julgue os itens subsequentes. No Brasil, as investigações no submundo da rede mundial de computadores, que possibilitariam, por exemplo, a prisão de pedófilos, ainda estão cerceadas legalmente, o que inviabiliza operações dessa natureza até que se aprove emenda constitucional que as autoriza. É errado. Hoje temos várias leis as quais são focadas para os crimes virtuais. Então, questão incorreta. Questão 55. As organizações não governamentais, como a mencionada no texto, intensificaram sua atuação a partir das décadas finais do século passado. Por atuarem em setores diversificados, como meio ambiente, educação, alimentação e cultura, essas organizações refletem o posicionamento de crescentes setores da sociedade mundial em defesa da cidadania e da vida no planeta. Beleza, essa questão está correta. Então, resumindo que ele diz que as ONGs participam de vários setores diversificados, correto? Então, as ONGs participam ativamente, ajudando a defesa da cidadania, da vida no planeta. Então, essa questão está correta. 56. As estratégias utilizadas pelas autoridades policiais para combater os crimes, como descrito no texto em apreço, incluem o rastreamento da chamada internet profunda, isto é, o conjunto de servidores que permitem a usuários compartilhar conteúdos criminosos sem que sua identidade seja rastreada. É isso aí, essa questão também está correta, porque hoje temos a Deep Web, que é como se fosse uma internet obscura para compartilhamento de arquivos ilegais, para compartilhamento de arquivos ou mensagens que não podem ser comentadas devido às restrições na internet. Então, o que acontece? Ele diz que um conjunto de servidores que permite aos usuários compartilhar criminosos sem que sua identidade seja rastreada. Mas as atividades policiais hoje conseguem fazer isso. Por quê? Porque hoje temos a internet pública, as quais os servidores de internet, esses servidores obscuros, estão interligados. Então, pelo endereço IP, horário, hoje temos várias ferramentas de auditoria, conseguimos rastrear qualquer informação, dado por meio desses servidores. O problema acontece o seguinte, no caso foi abordado que temos a rede pública, então aqui temos um endereço público válido na internet. Dentro de um endereço público, temos um endereço privado, que, por exemplo, dentro de uma organização, temos um roteador, os quais temos vários endereços privados. Então, a partir do momento que temos uma organização contendo a internet pública e a privada no mesmo ambiente,
o monitoramento fica mais complexo, porque temos que ter, em relação, vamos dizer, em uma organização, ferramentas de auditoria para monitorar a rede privada. Os órgãos governamentais, como o Departamento de Polícia, conseguem investigar até nesse primeiro momento, que é a internet pública, com as ferramentas de auditoria. No segundo momento, a investigação da rede privada somente dentro da organização, porque eles não conseguem ter acesso à rede privada, a não ser com autorização, com as ferramentas de acesso de monitoramento. Aí você consegue investigar os dois ambientes. Mas as ferramentas para investigação, servidores, os quais estão fora com conteúdo ilegal, hoje eles conseguem porque, na verdade, são servidores públicos. A maior dificuldade que tem hoje são as legislações de países, porque a maioria desses servidores não fica no Brasil, então ficam em países que a lei é diferente, então o acesso à informação é diferente no Brasil. Então a busca, a investigação, a auditoria desses servidores é complicada devido o servidor físico estar em outro país, que a legislação é diferente da nossa. Então o vídeo eu espero ter tirado as dúvidas. Postem as críticas para que nos próximos vídeos eu consiga melhorar e também melhorar os slides, também até o conteúdo. Então estou aberto a críticas e no mais é isso. Muito obrigado.